Em Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3, verso 9 até o verso 18. Tema da mensagem: todos os homens são derrotados pelo pecado. Romanos capítulo 3, do verso 9 até o verso 18. Amém? Que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urde engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Senhor, Deus bendito para todos sempre, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Muito obrigado por ter nos tirado do lamaçal do pecado. Muito obrigado por ter nos curado da nossa cegueira espiritual. Muito obrigado por ter amolecido o nosso coração mais duro do que qualquer rocha. Agradecemos também, porque antes estávamos mortos, espiritualmente mortos. E a sua graça nos alcançou e nos vivificou. Em Cristo, eu sou nova criatura. Tudo se fez novo em minha vida. As coisas velhas ficaram todas para trás. Em Cristo, o Senhor me transportou das trevas para a tua poderosa, majestosa e maravilhosa luz. Muito obrigado, Deus, por tão perdido. Louvado e exaltado seja o teu nome. Possamos nos alegrar em Cristo. Cristo é o nosso triunfo. Em Cristo nós temos a vitória. E somente em Jesus. Que possamos glorificar a Jesus de todo o nosso coração. Dedicar a nossa vida para Ele. Pois Ele é merecedor de toda a dedicação de uma vida a serviço para a glória daquele que morreu na cruz e perdoou os nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Cristo é a garantia da nossa vida no céu. Cristo é a garantia da nossa vitória. E nós celebramos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Derrama graça sobre nós para, enquanto compreendermos a Tua palavra, o Senhor provoque na igreja um santo temor, uma santa fidelidade, um santo avivamento, para a glória do Teu Filho que eu peço. Amém. O argumento de Paulo aqui é a conclusão do que ele vem trabalhando desde o capítulo 2, onde ele quer mostrar para judeus que os judeus eles não eram favoritos, que eles não tinham nenhuma vantagem por serem judeus no que diz respeito à sua salvação. Esse argumento é o argumento sólido da Escritura para falar que o homem ele é irregenerado, que a teologia reformada chama de total depravação. O homem ele é totalmente depravado. Não há poder nenhum no homem de buscar por iniciativa própria
a Deus para ser salvo. É esse o sentido de total depravação. Fala da total corrupção do coração do homem para buscar ao Senhor. E Romanos capítulo 3 é o argumento mais sólido para defender essa doutrina, conhecida na teologia reformada como a total depravação. Escolhi o tema: todos os homens são derrotados pelo pecado, porque essa é a realidade que Paulo estava apresentando aqui para o povo judeu. Eles que achavam que poderiam ser salvos porque tinham as alianças, porque tinham a circuncisão e coisa e tal. E Paulo está dizendo, o homem ele não pode se salvar por conta própria. O homem precisa do Messias. O homem precisa do ungido de Deus. O homem precisa de Jesus para ser salvo. Então, nessa sentença do texto bíblico, Paulo ele está, como eu falei, chegando na sua conclusão. E é a conclusão de um argumento, como nós falamos no domingo passado, que chocou os judeus, que é o argumento de que todos são culpados diante de Deus. Judeus e gentios, todos, sem exceção, são culpados diante de Deus. Sendo assim, todos, judeus e gentios, estão. E aí nós vimos que o judeu, ele se considerava especial porque ele tinha a lei, ou seja, a palavra de Deus escrita. Mas só que ele tinha a lei, mas não se converteu. O gentio, Paulo vai argumentar no capítulo 1, do verso 18 ao 22, ele tinha o pôr do sol, o nascer do sol, ele tinha um céu estrelado sobre a sua cabeça, e ele tinha a lei dentro do seu coração. Porém, os gentios não deram glória a Deus. Antes, se enveredaram pelo caminho da idolatria. Esse foi o argumento de Paulo no capítulo 1, do verso 18 ao 23. A gente viu no capítulo 2, do verso 1 em 16, que em seguida Paulo ele confrontou o falso moralismo dos críticos religiosos que condenavam publicamente os gentios por seus pecados grosseiros. Porém, esses mesmos condenadores praticavam os mesmos pecados grosseiros às escondidas. E Paulo, por conta da hipocrisia dos judeus, coloca o dedo na ferida desses judeus, dizendo que eles estavam pregando uma coisa, mas estavam vivendo outra completamente diferente. E que também por isso eles não escapariam do justo juízo de Deus. Esse é o argumento de Paulo no capítulo 2, do verso 1 até o verso 16. No capítulo 2, do verso 17 até o capítulo 3, versículo 8, sem tempo a perder, Paulo ele vai atacar a falsa confiança dos judeus que viam na lei e na circuncisão um tipo de amuleto de salvação. E mesmo vivendo na prática do pecado, eles achavam que poderiam ser salvos porque eles tinham a lei e a circuncisão como um amuleto. Essa confiança em amuletos também deixou os judeus arrogantes. Eles se sentiam melhores do que os outros povos. Eles se achavam superiores aos gentios pagãos. E finalmente, no capítulo 3, do verso 9 até o 20, Paulo ele está concluindo o seu argumento, provando que todos os homens, sem distinção de raça, cultura ou religião, todos os homens são culpados diante de Deus. Isso porque o pecado amaldiçoou a todos os homens sem exceção. No dia do juízo final, todos os homens, sem exceção, estarão humilhados pela culpa diante do trono de Deus e receberão um severo juízo vindo das mãos de Jeová. E em Romanos capítulo 3, versículo
9, você pode perceber que Paulo faz uma pergunta, ele tem uma resposta e ele traz também uma explicação. No versículo 9 ele diz: que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Aqui está a resposta. E a explicação: pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo de pecado. Então, em primeiro lugar, a gente gostaria de esclarecer aqui a questão de uma aparente contradição entre os versículos 1 e o versículo 9. Se você perceber, olhe lá, capítulo 3, versículo 9. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muitas, sobre todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Agora olhe o versículo 9. O que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Qual a resposta de Paulo? Não. Então, críticos têm dito: peraí, como é que a gente vai crer num livro que ele mesmo entra em contradição? No versículo 1, Paulo diz que, sim, o judeu tem vantagem. No versículo 9, Paulo diz que não. O judeu não tem vantagem nenhuma. Então, o judeu tem vantagem, Paulo, ou o judeu não tem vantagem? Aparentemente, apenas isso parece uma contradição. Porque no versículo 1, Paulo falou que os judeus têm muitas vantagens sobre os gentios, é verdade. No versículo 9, Paulo afirma que os judeus não têm vantagem alguma sobre os gentios. Porém, não há qualquer contradição aqui. A explicação é a seguinte: o versículo 1, Paulo estava falando sobre vantagens no sentido de privilégios e responsabilidades. Então, no sentido de privilégios e responsabilidades, os judeus tinham muitas vantagens em relação aos gentios. Eles tinham a lei, a palavra escrita, eles tinham a circuncisão, uma aliança externa, eles tinham o templo, um local de adoração. Os gentios não tinham palavra escrita, os gentios não tinham uma aliança externa, os gentios não tinham um lugar de adoração. Então, quando ele fala que no versículo 1 existia muitas vantagens de verdade, porque Deus confiou aos gentios os seus oráculos, como nós vimos isso na semana passada. Agora, no versículo 9, Paulo ele está usando o termo vantagem em um outro sentido. O sentido de que simplesmente o judeu não é melhor do que o gentio. A explicação é simples, não há contradição alguma. Versículo 3, Paulo então está dizendo que tem vantagem, a gente responde sim. Na questão de privilégios e responsabilidades, o judeu tinha lei, tinha circuncisão, tinha templo. No versículo 9, no que diz respeito à salvação, o judeu tem vantagem sobre o gentio, aí Paulo responde com a resposta: não tem vantagem nenhuma, porque todos estão debaixo da condenação do pecado. A igreja pode dizer amém, se entendeu? Então não tem condenação nenhuma, não? Não tem condenação. 1, responsabilidades. 2, Paulo está dizendo, versículo 9, Paulo está dizendo, não, ele não tem vantagem nenhuma, porque todos estão debaixo de condenação. Então, nesse ponto, Paulo deixa claro que todos os homens são pecadores condenados. Paulo deixa claro que Deus não olha para o povo judeu com favoritismo quando o assunto é salvação. Se os judeus, assim como os gentios, não se converterem a Jesus Cristo, serão condenados ao inferno, porque não se converteram a Jesus. Francis Schaeffer vai dizer
que essa afirmação que Paulo faz sobre a universalidade do pecado, o pecado é universal. Todos os homens nascem pecadores e estão debaixo da condenação pecaminosa. Schaeffer vai dizer que essa universalidade do pecado é o maior e o mais nivelador, genuíno da humanidade. Schaeffer diz que diante de Deus, todas as pessoas são niveladas ao mesmo patamar. E que patamar é esse? Todos são pecadores condenados. Não há favoritismo no que diz respeito à salvação. Estão todos debaixo da condenação e a única forma de escaparem é crendo em Jesus Cristo como seu Salvador. Então, como eu falei, muitos céticos veem uma contradição, mas na verdade, do versículo 1 com o versículo 9, mas na verdade o versículo 9 ele é considerado por muitos teólogos como um dos pontos chaves de toda a carta. Paulo vai argumentar que judeus e gregos, ou seja, gentios, estão debaixo do pecado. Significa que toda a humanidade está esmagada sobre o peso do pecado. Estão escravizados à tirania do pecado. Estão acorrentados, algemados pelo pecado. Essa é a situação da humanidade. Condenados à morte. Porque Paulo vai dizer no mesmo livro, o salário do pecado é o quê? É a morte. E apenas em Cristo nós recebemos o dom da vida eterna. Então, você é homem. Você pertence a esse mundo. Então, essa é a sua situação espiritual. Você está condenado debaixo do pecado. E a única forma de você que ainda não é convertido escapar é a conversão. E quem pode dar para você a conversão? Somente o Senhor Jesus Cristo. Ele morreu na cruz para lavar os teus pecados. Se você quer que esse peso da condenação pecaminosa saia de cima da sua cabeça, você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa entregar sua vida a Jesus e dizer: Jesus, entra no meu coração, seja o meu salvador pessoal, me resgata da lama do pecado e faz de mim uma nova criatura. Porque a tua palavra diz que essa é a única maneira do pecador ser salvo. Eu sou pecador, eu quero ser salvo. Somente em Cristo eu posso ser salvo. Então Cristo visita o meu coração e me salve. É a única forma de você que ainda é descrente escapar da condenação pecaminosa. O versículo 9 ele é muito enfático. Todos, gentios e judeus, estão debaixo do jugo do pecado. Em segundo lugar, Paulo usa a palavra de Deus para provar que todos são pecadores. E esse argumento ele vai do verso 10 até o verso 18. O que Paulo faz aqui para usar as escrituras? Paulo ele faz uma junção de 7 citações do Antigo Testamento. Paulo ele separa textos do livro de Eclesiastes, do livro de Salmos e do livro de Isaías. E ele faz essa junção de todos esses versículos para mostrar a depravação total de todos os homens. Então aqui nós temos a doutrina da depravação total da humanidade, que mostra a perversão dos homens no que diz respeito ao seu relacionamento com Deus, ao seu relacionamento consigo próprio e ao seu relacionamento com o próximo. Paulo ele vai falar do capítulo 3, do versículo 10 até o versículo 20, que o homem ele é totalmente depravado. O homem ele é pervertido em seu relacionamento com Deus, em seu relacionamento com ele próprio e em seu relacionamento com os outros homens.
Eu vou trabalhar com os irmãos apenas o primeiro ponto, esse aspecto da total depravação, o argumento de Paulo que vai mostrar que o homem está pervertido em seu relacionamento com Deus. Geralmente as pessoas têm um preconceito com essa teologia da total depravação, porque elas pensam no significado da língua portuguesa, como nós, os brasileiros, interpretamos a palavra depravado. Para o brasileiro, alguém depravado é alguém que está fazendo aquelas coisas mais absurdas, né? E você que não está fazendo nada absurdo, você diz, não, eu não sou depravado. Que história é essa? Que todos os homens são totalmente depravados. Eu nunca matei, eu nunca roubei ninguém, eu nunca fiz nada errado. Que história é essa? Eu nunca me divorciei da minha mulher. Então como é que eu sou totalmente depravado? Eu não sou totalmente depravado. Mas a total depravação está dentro disso, a total depravação. Os homens podem ir defiando ao ponto de cometerem pecados os mais grosseiros que a gente possa imaginar, mas não é apenas isso. O sentido básico da palavra total depravação é que o homem ele está com seu relacionamento com Deus afetado por conta do pecado. E ele não tem condição de produzir por ele mesmo uma comunhão com o Senhor, porque espiritualmente ele está morto. Então esse é o sentido geral, é o sentido mais básico do termo total depravação. É a total incapacidade do homem de chegar até Deus em sua própria conta. É impossível o homem se salvar pelo seu esforço próprio. E esse é o principal ensino da total depravação. Então nós vamos ver apenas a primeira parte hoje à noite, a depravação total refletida em nosso relacionamento com Deus, ou a total depravação refletida no relacionamento do homem com o Senhor. E esse argumento Paulo vai do versículo 10 até o versículo 12. Ponto principal desse segundo ponto é que Paulo está usando a palavra de Deus para provar que todos são pecadores. E o que vai mostrar isso, principalmente, é o versículo 10. Se você olhar aí na sua Bíblia, como é que começa o versículo 10? Como é que começa? Quero ouvir a igreja toda falando. Vamos lá, 1, 2, 3. Está escrito. Como está escrito. Aqui está o peso do argumento do apóstolo Paulo. Paulo está argumentando com a Bíblia. Paulo está usando a Escritura Sagrada para dizer que todos os homens estão em igual condição, totalmente depravados no que diz respeito ao seu relacionamento com Deus. Aí depois vem, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, versículo 11, não há quem busque a Deus, versículo 12, todos se extraviaram, a uns se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então, é pertinente também nessa passagem, meus irmãos, o uso das expressões nenhum, não há e todos. Essas expressões nenhum, não há e todos são argumentos fortes para dizer que o homem é totalmente depravado em seu relacionamento com Deus. Paulo, usando essas expressões, está provando a universalidade da culpa do homem. E ele diz, ninguém é justo. Ele diz também, ninguém entende sua deplorável condição de pecador. E ele diz que ninguém está procurando por Deus. Não é isso que ele fala? Não há quem busque a Deus na terra. O homem não está procurando por Deus. É impossível, porque ele está espiritualmente morto. Então, o argumento de Paulo de que o homem, na sua condição natural, ele está impossibilitado de buscar a Deus, ele precisa de uma intervenção da graça na vida dele, para ele ter comunhão com Deus, é algo que deve chamar a nossa atenção. O que eu estou querendo mostrar é que para provar que o homem é totalmente depravado,
Paulo, ele não vai usar do conhecimento humano, ele não vai usar muito menos do desejo humano, mas Paulo, ele usa a palavra do Senhor, como está escrito. A nossa obrigação como servos do Senhor neste mundo é proclamarmos com fidelidade os oráculos de Deus. Hoje os homens, eles querem ser mais espertos do que Deus, e para eles, entre aspas, se dobrarem diante dos argumentos de Deus, a gente tem que provar sociologicamente, filosoficamente, politicamente, geograficamente, matematicamente. Não vá nessa onda. Não siga essa vibe. Você não tem que usar argumentos humanos para convencer o homem, porque é impossível que o homem conheça a Deus por conta própria. Paulo nos ensina a nos adetermos, ou dizendo melhor, nos determos totalmente na Escritura. É isso que diz um dos lemas da Reforma Protestante: sola Escritura, somente a Escritura, somente a palavra e nada mais. Não perca seu tempo querendo provar que Deus existe com argumentos humanos. Não faça isso. Detenha-se no argumento bíblico. Paulo vai provar que todos os homens estão debaixo da mesma condição, são pecadores condenados. Paulo não usa filosofia. A filosofia do seu tempo é completamente descartada pelo apóstolo Paulo aqui. Ele fala como está escrito. Nós temos que ter essa mesma ousadia, nós precisamos resgatar essa ousadia nos dias atuais. A ousadia de sermos proclamadores das verdades divinas, não importando se seremos ridicularizados, se seremos escarnecidos ou se seremos perseguidos por conta disso. O nosso compromisso é somente com a palavra do Senhor. Então, para provar a rebeldia dos homens contra Deus, Paulo está recorrendo às Escrituras, porque a Escritura é a autoridade máxima do Senhor. A Bíblia é a verdade absoluta de Deus aos homens, e a igreja tem que proclamar essas verdades absolutas. Ah, pastor, mas nós vivemos num mundo que não crê em absolutos, eles creem que tudo é relativo, o problema deles. Nosso compromisso não é com eles. O nosso compromisso é com Deus Todo-Poderoso, que nos deu a sua palavra inspirada. E aqueles que Deus separou para a salvação, eles haverão de crer, ouvindo o Evangelho. Os outros permanecerão endurecidos. E Deus está no controle de todas as coisas. Certo teólogo chamado Warren Wiersbe, ele argumenta que, de acordo com Paulo, todo o ser interior do homem, comentando esses versículos aqui, todo o ser interior do homem está sob o controle do pecado. E ele faz aqui algumas divisões. Ele diz somente, quando diz, não há que entenda. Então a mente do homem está debaixo do controle do pecado, não há que entenda. Seu coração, Wiersbe diz, quando Paulo fala, não há quem busque a Deus. E a sua volição, ou seja, a sua capacidade de escolha, quando Paulo diz, não há quem faça o bem. Então esses argumentos mostram que o homem de fato, ele é um depravado, no sentido de que não há nada nele que o faça buscar ao Senhor. A sua mente é corrompida, o seu coração é corrompido, a sua capacidade de escolha é corrompida. Ele realmente não pode buscar a Deus por conta própria. O Senhor Jesus tem que ter misericórdia e salvá-lo. Então a rebeldia dos homens contra Deus pode ser identificada. É outra coisa que eu consigo ver em Paulo aqui. A rebeldia dos homens pode ser identificada. No versículo 10, Paulo vai dizer que a injustiça é praticada por todos os homens. Versículo 10, não há justo nenhum sequer. Nenhum homem consegue cumprir as exigências da santa lei de Deus. É por isso que não há justo nenhum sequer. Todos fracassam diante das exigências
da lei de Deus. A palavra de Deus diz que o pecado é a transgressão da lei. Essa transgressão torna o homem culpado diante de Deus. Paulo está dizendo, usado pelo Espírito Santo, que aos olhos de Deus todos são injustos. Não há justo, nenhum sequer aos olhos do Senhor. Todos são pecadores, todos são injustos, todos estão na prática do pecado. Então, a injustiça é praticada por todos os homens. Isso mostra a rebeldia dos homens em relação a Deus. O homem é injusto, ele pratica pecados todos os dias. Número 2, Paulo vai dizer no versículo 11, parte A, que a mente obscurecida atingiu a todos. Paulo fala, não há quem entenda. Então o entendimento do homem está o quê? Obscurecido pelo pecado. Paulo está dizendo que a mente do pecador está completamente embotada pelo pecado. O homem natural não consegue compreender as coisas espirituais. Paulo fala isso escrevendo para a igreja de Corinto. Ainda escrevendo para a igreja de Corinto, Paulo fala que o diabo cegou o quê? O entendimento dos homens. Então, o pecado afetou o entendimento. Agora tem uma coisa. Por ser imagem e semelhança de Deus e por causa da graça comum, o homem ele tem uma capacidade mental extraordinária para grandes feitos na ciência, na educação, na cultura. Porém, no que diz respeito às realidades espirituais do reino de Deus, Paulo está dizendo que a mente do homem é completamente obscura. O homem natural está impedido de conhecer o reino de Deus. Ele é bom em cultura, ele é bom em matemática, ele é bom em química, ele é bom em arte, ele é bom na ciência. Isso porque ele é a imagem e semelhança de Deus. Essa capacidade mental para produzir arte, cultura, ciência, é porque o homem é criado à imagem de Deus e a graça comum na vida dele. Mas quando fala de relacionamento com Deus, a mente do homem está completamente obscurecida e embotada. O homem não consegue compreender realidades espirituais. Se você dá a palavra de Deus para um descrente inteligente, ele vai conseguir entender aqui a gramática, ele vai conseguir entender a história, ele vai conseguir entender a geografia, mas ele não vai conseguir entender as realidades espirituais, porque a mente dele está obscurecida pelo pecado. É por isso que um descrente, se Deus não quiser salvar ele, a gente prega e ensina o evangelho com toda a clareza possível. E ele vem para a igreja várias e várias vezes, e ele vem para a igreja desde que era criança. Mas não entra na cabeça dele realidades espirituais. Por quê? Porque a sua mente está obscurecida pelo pecado. O pecado afetou a mente do homem. Não há quem entenda a Deus. O homem por si só, ele não consegue entender ao Senhor. Essa é a situação do homem. Número 3, Paulo vai dizer também, ainda no versículo 11, que a vontade do homem está escravizada pelo pecado. O pecado, ele afetou a vontade de todos os homens. Parte B do versículo 11 diz o quê? Não há quem busque a Deus. A vontade humana, a volição humana foi afetada pelo pecado. Todos os homens têm a sua capacidade de escolha afetada pelo pecado. E por isso eles estão impedidos de escolher a Deus. A atitude do homem é sempre fugir de Deus. É sempre se rebelar contra Deus. Mas ele não consegue obedecer a Deus. Porque ele está completamente, sua vontade está completamente dominada pelo pecado.
O homem natural está inutilizado para buscar a Deus. A inclinação natural dele é de fugir e se revoltar contra o Senhor. A inclinação da carne, diz a palavra, é inimizade contra Deus. E Paulo está argumentando que judeus e gentios, por conta própria, eles só conseguem adorar a ídolos e a demônios. Mas por conta própria, eles não conseguem adorar a Deus. Certo teólogo vai dizer que tem o ateu teórico, que é aquele que fala que Deus não existe, e tem um ateu prático, que é aquele que vive como se Deus não existisse. Isso é a ação da total depravação no coração do homem, impedindo o homem de escolher a Deus. O homem natural não busca Deus porque ele não pode, e também porque ele não quer buscar a Deus, porque a sua inclinação é para viver longe do Senhor, a sua inclinação é para viver na prática do pecado. É por isso que um descrente ele se sente tão mal dentro de uma igreja, onde a palavra do Senhor está sendo pregada, mas ele se sente tão bem numa roda de escarnecedores, onde a prática pecaminosa está sendo exaltada, porque a vontade dele não é de buscar a Deus, a vontade dele é de buscar o pecado. O homem natural, ele é como um porco que tem inclinação para se revirar na lama. É lá o habitat natural do porco. É lá que ele se sente bem. É na lama, é no esgoto. É se lambuzando de porcaria. Lá é que ele gosta. Lá onde ele se sente em casa. Mas quando pega um descrente e coloque ele em um ambiente espiritual, em um ambiente onde Deus está sendo exaltado, onde Deus está sendo proclamado, onde a palavra do Senhor está sendo ensinada, e ele tem urticária, ele se sente mal, ele fica desconfortável, a sua mente vaga, ele não quer ouvir as verdades espirituais, porque não é o habitat natural dele, ele se sente bem no pecado. Então a palavra de Deus ela está certa quando ela diz: não há quem busque a Deus. Não existe essa história de que o homem tem o poder de se salvar, que o homem tem poder de decisão na sua salvação. O homem tem poder de decisão, coisa nenhuma. Não há quem busque a Deus. Não há quem busque a Deus. Somente a graça do Senhor pode operar em seu coração e salvá-lo. E aí sim, quando Deus faz um milagre, transformando um homem pecador em uma nova criatura, aí sim, novas disposições nascem no coração desse homem, e ele passa a amar a Deus, ele passa a buscar a Deus, ele passa a querer Deus na sua vida, mas é somente depois de uma experiência de conversão em Cristo Jesus. Antes disso, o pecado não deixa o homem buscar a Deus. Não deixa. Eu tenho uma irmã que eu me converti, e sempre que eu tentava pregar o evangelho para ela, ela fugia. Era impressionante. Ela é viciada em bebida alcoólica e ela se sentia muito bem nesse ambiente. Mas quando nós falávamos da palavra de Deus, ela literalmente corria. E até hoje ela está prostrada. E ela não resiste ao evangelho. Ela não há nela nenhum aspecto de vontade para buscar a Deus, mesmo não tendo mais saúde, mesmo não tendo mais vigor para correr atrás do pecado. Mesmo estando inutilizada, não há nela nenhuma volição para buscar a Deus. A palavra de Deus está certa. O homem natural, ele não busca a Deus porque ele não pode. Mas o homem natural, ele não busca a Deus também porque ele não quer. A sua inclinação é toda para o pecado. O homem natural, ele só pode buscar a Deus depois que ele for salvo pelo Senhor Jesus Cristo. Número 4, Paulo vai falar no versículo 12 que a apostasia está em ação sobre todos os homens. Versículo 12. Todos se
extraviaram. Ou seja, em vez de reconhecerem a majestade de Deus na obra da criação, perverteram o culto a Deus, adorando a ídolos criados pelo seu coração. Essa apostasia não é por falta de luz. Os gentios tinham a revelação da criação. Os judeus tinham a revelação da lei, a palavra escrita. Não é por falta de revelação, mas é por causa da dureza dos seus corações. É uma rebeldia deliberada contra Deus. O homem prefere viver longe de Deus. O homem prefere desprezar a fonte de vida eterna. E ele vai cavando cisternas rotas que não sustentam as águas. O homem prefere adorar aos ídolos, aos demônios, que o seu coração tanto anela. Mas o homem não consegue de forma alguma adorar a Deus por causa da apostasia, por causa do desvio deliberado contra Deus. Os homens são rebeldes, conscientes. Os homens amam mais aos seus próprios pecados do que ao Senhor, e eles se sentem confortáveis com isso. Essa é a apostasia dos seus corações. Paulo diz: todos se extraviaram. Essa é a situação do ser humano. Em quinto e último lugar, a futilidade moral. Paulo vai argumentar que também é uma prática de todos. Paulo diz: a uns se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Paulo diz que a uma se fizeram inúteis, que não há quem faça o bem, e não há nenhum sequer. Ou seja, assim como os rios correm para o mar, abandonar a Deus desemboca em degradação moral. A razão para a sociedade está se revirando na lama do pecado, cometendo os pecados mais grotescos, é porque os homens estão longe de Deus. Essa é a explicação. Por que o homem comete pecados tão horrorosos e se sente bem com isso? Porque ele está longe de Deus. Por mais que o homem consiga grandes feitos por meio da arte, da cultura, no fundo, tudo isso é inútil. Não tem significado espiritual. Volto a dizer, a razão de o mundo estar como está, com guerras, com fome, com desigualdade, com assassinatos, imoralidades sexuais, é porque os homens, diz Paulo, deixaram a prática do bem e se entregaram à prática do mal. O homem, por ser escravo do pecado, ele é como uma fruta podre, ele é como um sal insípido que não tem sabor e não presta para mais nada a não ser para ser pisado. Paulo argumenta com propriedade dizendo: o homem, por ser escravo do pecado, ele está debaixo de condenação. E não pense você que a sua vida é diferente do que Paulo está descrevendo aqui, porque não é. Essa é a sua situação diante de Deus. Você é escravo do pecado, você está afastado de Deus, você não é justo, você não entende as coisas de Deus, você não pode e não quer buscar a Deus, você está extraviado do Senhor, é inútil, é incapaz de fazer o bem. Essa é a sua situação sem Cristo, é uma situação deprimente. E você precisa desesperadamente do Senhor Jesus abençoando a sua vida, salvando a sua vida, convertendo você ao Senhor. Que você clame aos céus pedindo por misericórdia e dizendo: Senhor, se essa é a verdade da tua palavra, opera a salvação em meu coração, eu quero crer. Porque somente o Senhor pode fazer isso. Você não pode buscar a Deus por conta própria. Você precisa de Cristo Jesus. Então clame a Jesus.
para que Ele faça de você uma nova criatura. Assim tudo se fará novo em sua vida e tudo será completamente diferente. Foi Lutero quem disse que pecado não é apenas uma má ação, é uma condição do coração, uma aversão a Deus que permeia toda a nossa natureza. Essa é a condição de toda a raça humana e somente Cristo pode transformar as nossas vidas. Tem que haver um novo nascimento, tem que haver um coração transformado. Somente assim, o homem que está nessa situação tão deplorável, ele vai poder ter comunhão com Deus por meio do Senhor Jesus. E ele vai poder desfrutar de uma salvação eterna que somente Cristo pode dar. Então, se você é descrente, Paulo está descrevendo a sua vida. E a sua vida, pastor, não está descrevendo a sua, não está também. Mas só que Cristo me resgatou. E isso não é mais uma realidade para mim, porque Cristo me fez uma nova criatura. E Ele pode fazer a mesma coisa com você, porque eu não sou melhor do que você. Esse é o argumento de Paulo. Judeus e gentios estão nivelados, estão todos debaixo da condenação. E somente Cristo pode nos resgatar dessa situação. Então entrega a sua vida a Jesus, com toda a sua alma, com toda a sua força. Ore a Ele com sinceridade, dizendo: Jesus, me salve. Eu tenho certeza que Ele vai escutar a sua oração e vai operar em sua vida, dando a você o novo nascimento. Quando isso acontecer, tudo se fará novo. E nós somos crentes, que nós possamos louvar a Deus. Olha a condição que nós estávamos. Olha, foi que Deus viu em nós? Nada. Nós éramos pior do que a pulga do cavalo do bandido. Era essa a nossa situação. E mesmo assim, Ele nos salvou. Deus seja louvado, Deus seja exaltado pela sua graça, pelo seu favor imerecido, que possamos consagrar nossos dias ao Senhor, que o que Ele fez por nós é impagável. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Tua palavra que é clara, demonstrando a situação de todos os homens. Estão debaixo do pecado. Sua mente, seu coração, sua capacidade de escolha, está tudo afetado. O homem é depravado, é escravo do pecado, impossibilitado de buscar salvação, impossibilitado de ter comunhão com o Senhor. O homem precisa de Cristo para ser salvo. A Tua palavra deixa isso muito clara. Abençoa, Senhor, os descrentes que estão no nosso meio, possam entender a Tua palavra e possam se converter a Cristo Jesus. E provoca no coração da igreja um forte senso de gratidão, Senhor, por tão maravilhosa salvação. O Senhor tem nos resgatado nessa situação, escravo do pecado, sem nada de bom para oferecer para o Senhor. E a Tua graça nos resgatou em Cristo. Nós te louvamos por isso. Em nome de Jesus. Amém.